Hoje eu queria falar aqui uma coisa que talvez vai contra o que muitas pessoas costumam dizer. E refletindo, eu percebi que nós não precisamos perdoar ninguém. Que ninguém precisa perdoar a gente. Quem está de posse de conhecimento e de sabedoria para perdoar é Deus, e Deus não perdoa. Que isso fique bem claro. Deus não perdoa. Se Deus perdoasse alguém, não existiria a lei do retorno, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Nessa reflexão que eu tive, eu entendi que nós não precisamos perdoar. Isso não é da nossa alçada. Isso não está no nosso patamar de decisão. O que nós precisamos é se recuperar daquilo que foi feito conosco, daquilo que nós fomos atingidos. E dar o perdão, isso não cabe a nós. Porque se nós pudéssemos perdoar alguém, nós estaríamos acima até de Deus. Porque é só Ele que pode perdoar, e Ele não perdoa. Qual a razão que Deus não perdoa? Ele deixou as leis, as regras a serem seguidas. Ele deixou essas regras porque é o caminho que nos mantém equilibrado, que nos mantém saudável. Então, se Deus não perdoa, quem sou eu para perdoar alguém? Então, eu não preciso perdoar ninguém. Eu preciso superar o que alguém tenha feito comigo. Porque se Deus não perdoa, eu não sou maior do que Deus para perdoar ninguém. O que eu preciso é superar o que me foi causado. O que eu preciso é seguir apesar do que me foi causado e entender que se existe leis e a lei não burla a ação da reação, se alguém fez algo que me machucou, ou que me feriu, ou que me prejudicou, vai haver a reação, vai haver o retorno. E esse retorno não está de posse do nosso tempo, de quando eu acho que aquela pessoa deve ou deveria pagar. Não, esse tempo onde houve a causa e o efeito não está de posse do nosso controle. Onde houve a ação e agora vai acontecer a reação, não é no meu tempo. Esse cronômetro não depende de mim. O que eu preciso é superar. O que eu preciso é conhecer as leis de Deus, as leis divinas, as leis que regem o universo e entender que tudo que foi ou tudo que vai, volta. E se volta, eu não tenho que me intrometer. Eu não tenho que querer que aquilo seja reavido, que aquela justiça ou que aquela reparação seja feita no meu tempo. E eu não preciso dar perdão a alguém, porque esse perdão que eu estou dando a alguém, nada mais, nada menos, é a superação. Quando a gente diz que vai perdoar alguém, a gente está decidindo superar o que aquele alguém fez a nós. Não tem perdão aí. Eu não vou perdoar alguém, porque eu não estou de posse de todos os fatos, de todos os tempos, de todas as realidades,
de todas as existências para que eu dê perdão a alguém. Então eu nem posso dar perdão a alguém, porque quem pode fazer isso é só Deus. Porque Ele está de posse de toda a informação, de todo acontecimento. Então eu não perdoo ninguém. E ninguém precisa me perdoar. O que a gente precisa é só superar. Esquecer, não de não lembrar, mas deixar, entregar essa providência dos fatos a Deus, ao Criador. Então, é muito mais fácil se eu tiver essa visão, porque quando a gente fala você precisa perdoar, é muito difícil às vezes. Porque a nossa virtude não está a essa altura de não querer reaver o que foi feito comigo. Então, quando eu falo perdoa, fica difícil, porque aí eu vou ficar lembrando e relembrando do que foi feito comigo e querendo que aquilo seja, de alguma forma, ressarcido, redimido. E quando eu entendo que eu não preciso perdoar, que quem perdoa é Deus, e que nem Ele perdoa porque Ele deixou as leis para serem seguidas, isso vai me tranquilizar em relação à justiça que vai ser feita de qualquer maneira. E eu não vou ficar com o sentimento que eu tenho que fazer alguma coisa. Que eu tenho até que esquecer o que me foi feito. Né? Por esse ângulo de visão, é mais fácil executar o perdão, a superação do que foi feito. Gratidão.